Filhas do Rei, amadas do Pai, servas do Deus Altíssimo, a paz do Senhor Jesus para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horas que você está assistindo agora esse podcast, mas o desejo do nosso coração é que a mesma presença do Espírito Santo que se faz presente nessa mesa venha alcançar a sua vida, a sua casa e a sua família. E eu estou muito feliz por esse momento, e quem está aqui comigo é essa loira linda, ungida, Letícia Silveira. A paz do Senhor, minha A linda. paz do Senhor, nossa, eu tô muito feliz de estar aqui com Sim, vocês. Nosso primeiro episódio do Pod Life delas. Eu creio que Deus vai tocar muitas vidas através desse amém, podcast. Em amém. nome de Jesus. E pastora, a senhora tá gata, linda, maravilhosa. E meu Deus, que Olha unhas, isso, pastora, que Sabrina chiquérrima. que fez, amiga. Uau, Brazilian Nails by Sabrina? Sim, é ela mesmo, Uau, que chique! E olha, nós temos uma surpresa para vocês. Conta para verdade. nós, que é a surpresa? Olha só, para você que assiste o nosso podcast, sabe que a Sabrina é uma das nossas patrocinadoras e por isso ela vai estar presenteando você com 10% de desconto nesse mês de maio. Então, quando você chegar lá, é só você dizer: olha, eu assisto o Pod Life, portanto, eu quero os meus 10%. Fala com ela e aproveite esse momento, né? Mês Com de maio, Dia certeza! das Dia das Mães, pode Mães. presentear a A gente. gente também te aceita, tá? Já entendi agora. Hã? Já entendi agora. Mas que benção! E nós temos uma convidada Verdade. muito especial mesmo. Conta pra gente, pastora, quem é a nossa Olha, convidada? uma mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, Ungida. ungida, como eu falo, toda trabalhada na palavra, e que esses momentos que estive com ela, que ela me passou uma paz tão grande, um amor tão grande. Verdade. E, inclusive, ela esteve conosco no nosso encontro de De casais, nossa, casais. foi benção, Ela foi gente. a nossa palestrante juntamente com o seu esposo. E que maravilha Foi que muito foi. bom. Com vocês, Bispa Isso, Dulcinéia Cineia! Silva. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou Dulcinéia Silva, casada com Adalberto, há 28 anos. Tenho Eita, 2 glória. princesas. Uau! Ana Carolina, já casada. Que Tem um benção. bebezinho de 4 meses, o Noah. A Amanda tem 22 anos e hoje ela está na Jocum. Estou muito feliz de estar aqui com Ai, que vocês, com bom. Filhas do Rei. Um Pensa, prazer. que Ver- honra, que alegria estar aqui com vocês, pastora A Priscila. honra é Tá tudo nossa. maravilhoso. Vocês estão lindas, Obrigada. sorridente e eu tenho certeza que vai ser um tempo Em maravilhoso. nome de Amém, Jesus. amém, Nós amém. Para cremos. nós é um presente ter a senhora aqui, que tem uma história de vida assim maravilhosa, que é como um exemplo de vida para nós, né? Como a senhora mesmo disse, 28. 28 anos de Meu casado. Deus. Gente, Uau. pelo amor de Deus. 28 anos de casado. E de Glória a ministério? Deus. 32. É uma Uau. história, é uma história. E tenho certeza que tem muitos testemunhos aí para edificar a nossa vida, para edificar a sua vida. Sim. E, Bispa, quem é a Dulcinéia Silva? Porque, né, como você está na frente, né, de uma igreja, de um ministério, as pessoas muitas das vezes conhecem você como a bispa, como a pregadora, como a mulher conselheira. E às vezes as pessoas não conseguem reconhecer quem é a filha, a Dulcinéia. Porque é fácil ver só o título. Tem gente que vê o título, mas poucos reconhecem a história. Então Verdade. fala um pouquinho, quem é você? Bom, eu sou uma mulher simples, muito simples, fácil de agradar, uma mãe amorosa, uma esposa dedicada, uma filha prestativa, cuido da minha mamãe até hoje, do meu papai. Uau, que lindo! Sim, pastora, tenho esse encargo da parte de Deus. Eu levo comigo que quem honra pai e mãe tem uma vida longa, não Verdade. só antes de casar, mas após o matrimônio também. E
uma pessoa que as minhas filhas diz que eu sou muito engraçada. Eu acredito. Elas falam: "Mamãe, você é muito engraçada". Meu marido fala: "Você é muito engraçado", porque eu sou um pouco cômica, tipo assim, eu faço graça séria, e aí as É, mas eu pessoas amo. sorriem, entendeu? A senhora é top. Então eu sou uma pessoa simples, uma mulher que tem uma vida simples e um propósito eterno. Amém. Amém. E que Glória aonde a Deus. passa, deixa uma marca, e uma marca da presença de Cristo. Foram poucos dias que tivemos aqui juntas, mas eu posso testemunhar que cada momento que eu estive com a bispa, eu senti uma presença de Deus, um carinho, eu senti uma afinidade muito grande, e isso alegrou muito meu coração. Com E, certeza. bispa, aqui nós estamos na nossa mesa. E na nossa mesa não pode faltar o quê, Um Letícia? café, claro, of course. Filhas do rei ama café. A senhora aceita um café? Sim, aceito Agora, sim. agora, me dá Agora. aqui a sua xícara. Um Que cafezinho. chique, olha nós. Olha, uau, vou Peraí. Eu experimentar. também quero. Vou esperar para que juntas possamos Sim. saborear. Bem, Letícia, Obrigada. dá aqui para mim, que eu coloco para você. Obrigada. Muito bom. Que delícia. Um tempo de café, um tempo de comunhão, um tempo de falar daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. A mesa Oh, arremete comunhão, cura, alegria e harmonia. verdade. Amém. Na mesa tudo é o começo onde tudo acontece. Sim, E é muito importante para essa geração entender o princípio da mesa. É verdade. Muito importante. Algo tão simples, mas que tem perdido o sentido dentro da nossa casa. E eu falo principalmente aqui na América, por causa da correria, né? Aqui nós somos, a maioria das pessoas que são imigrantes tem uma vida corrida e muitas das vezes deixam passar esse momento que é tão importante. Filhos que já não sentam na mesa, casais que já não sentam na mesa, famílias que já não sentam na mesa e por causa disso acabam vivendo uma vida dispersa. Não é sim, verdade? sim. A mesa sempre me arremete, sabe o quê? Amor, comunhão, alegria. Sabe aquele prazer de família? Aos domingos eu sempre faço questão de colocar as melhores louças, Nossa, que lindo. o melhor forro, mesmo quando não sou Lindo. eu que preparo a comida, um Não tem omelete com problema. brócolis, Não Não tem importa. problema. mas eu preparo o melhor, as melhores taças, e nós nos reunimos ali, Que e ali lindo. acontecem momentos maravilhosos. Com Algo certeza. que o Espírito Santo me ensinou, né? Porque eu não sei a senhora, não sei a Letícia, mas no Brasil tem esse costume. Deixa aquilo que é de melhor para as visitas. Então, a toalha da mesa era para as visitas. É. As taças novas era para as visitas. Para nós, o copo de requeijão, Sim. Uhum. né? E aqui o Espírito Santo me ensinou, não, quem merece ser valorizado é quem está com você todos É os dias. verdade. É Sim, quem sofre com você as suas dores, é É. quem se alegra com você, é quem dorme, quem acorda com você, são os seus filhos que são a herança do Senhor. Então o Espírito Santo me ensinou, bispa, faça o melhor para eles. Sim. Coloca a lindo. mesa para eles, sente com eles, Uhum. se alegre com eles, conte os testemunhos com ele. Isso faz toda a diferença É. dentro de Isso é uma muito casa. interessante, sabe por quê? Porque eu vi esses dias que alguém falou que muitas vezes a gente dá o melhor pro nosso trabalho. Nossa, a gente arrasa no trabalho. Aí quando chega em Sim. casa, a gente dá o nosso pior pro nosso marido, pros nossos filhos. A gente tem aquela cara de cansada. E com certeza a gente deve estar cansado. Mas é importante a gente reservar o nosso tempo melhor também pros nossos filhos e pro nosso marido. Que isso é muito importante também. Verdade. Sim, muito verdade. importante. A minha filha, Amanda, ela ama aos domingos sentar à mesa. Mamãe, hoje vai ter almoço aqui em casa ou nós vamos sair? Eu falo, não, vai ter almoço aqui. Por quê? Porque nós sentamos como família, É. Aham. sorrimos, às vezes choramos, intercedemos, agradecemos e no final tá aquela comunhão deliciosa. É. Eu vejo que Deus se faz presente, sabe, em uma mesa, quando nós sentamos para termos essa comunhão. Por isso
merece o melhor. Verdade. Você Amém. teve uma revelação maravilhosa, pastora. Amém, amém, amém. E bispo, eu sei, né, seu esposo, inclusive, ministrou para nós e ele trouxe pequenas partes do testemunho de vida que tanto o seu testemunho como o testemunho dele, e ele me disse que vocês passaram por alguns momentos e inclusive, né, uma história de milagres, a sua É. vida. Será que você poderia compartilhar com a gente um pouquinho da sua história? Sim. Bom, eu Enquanto titulo isso, eu vou que... tomando meu café, Vai né, tomando também. seu café. Eu intitulo que a minha vida, ela tem um título de uma vida de milagres. Uau! Porque, às vezes, eu me pego lendo o livro da minha vida. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu faço isso, sabe? Eu gosto de ler o livro da minha vida. Eu começo a falar, poxa, você nasceu para escrever uma história de vitória. Uau. Que lindo. E tem algo que eu sempre faço comigo. Se você voltasse, Dulcineia, quando você tinha 9 anos de idade, o que você diria para você? Quando você tinha 5 anos de idade, quando você tinha 6 anos de idade, 15 anos de idade, o Uhum. que você iria dizer com todas as letras? Uau. E eu sempre digo para mim, quando eu me encontro, eu digo, olha, Dulcineia, você nunca pode esquecer que se você não tivesse Deus, você não iria chegar até aqui. Uau! Verdade. Verdade. Pastor, a minha vida, eu me converti quando eu tinha 22 anos de idade. E fui fazer seminário em Goiânia. Lá, fazendo seminário, conheci o Adalberto. Uhum. Eu não tinha interesse nenhum de me casar, porque eu vim de um lar muito desestruturado. Então, a última coisa que eu queria na vida era me casar. Eu queria ser uma missionária, mas não Uau. esposa nem mãe. Então, olha que interessante, por causa dos traumas que você viveu, isso gerou um bloqueio dentro do Yeah. seu coração a ponto de não querer se casar, Não. não querer constituir uma família. Sim. Eu achava que todos os casamentos eram iguais, que todas Uau. as vidas de mulheres eram iguais à da minha mãe. E eu Muita gente decidi, acredita nisso. eu decidi, eu gente. não quero me casar. Quero ser uma missionária, fazer a obra, servir a Deus e pronto. Só que eu conheci o Adalberto e mudou. Aí Algo mudou dentro tudo. de mim mudou. Eu achava ele um gatinho, lindo, inteligente, amoroso. Vocês vão ver o podcast dele, vai ver que ele é um gato. E ele é Mas é o meu bênção. homem, né, pastora? É lindo, né, que para nós o nosso marido é sempre o nosso gato, né? É. Eu olho para o meu e ele morre de vergonha. E todas as vezes, né, eu subo no púlpito para ministrar e quando ele me apresenta, ele vai entregar o microfone, eu falo, obrigado, meu lindo, É, meu toda vez, gato. E ele morre de vergonha, mas é verdade, para mim ele é meu lindo, ele é meu gato, ele é meu ungido, eu falo. A senhora faz desse jeito. Sim. Então, o que aconteceu? Eu me casei e logo constituí família. Me engravidei, porque eu precisava de ter uma filha antes de ser enviada, porque era um propósito do meu coração. Uhum. Aham. E o meu marido me apoiou, nós tivemos a nossa primeira filha em Goiânia, Uhum. fomos ordenados ao ministério e fomos enviados para Uberlândia. Uau. Estamos em Uberlândia há 24 anos. Nossa. Uau. Glória a A minha Deus. filha, Ana Carolina, nasceu em Goiânia, mas a Amanda já é fruto dessa terra, que mana leite e mel, porque o significado de Uberlândia é uma terra fértil. Uau. Uau. E Deus nos levou para Uberlândia. Assim que chegamos, passaram-se 7 anos, aproximadamente, tivemos o nosso primeiro milagre. Uhum. Meu marido adquiriu meningite, Nossa. Meningite. que era uma meningite viral e se Uhum. transformou em uma bacteriana. E os médicos me trouxeram o pior diagnóstico. Se ele sobreviver, pode ficar vegetando.
E nós nos levantamos em oração, fizemos ato profético. No outro dia, meu marido já estava curado, Oh, Glória a glória a Deus. Deus. E nisso vocês já estavam pastoreando. pastoreando Uberlândia. A Amanda era uma criança de 4 anos aproximadamente. Eu estava chorando no banheiro e ela chegou e disse para mim: Mamãe, você não acredita que Deus pode curar o papai? Meu Deus. Naquela hora eu falei: eu creio, filha. Aleluia. E aí ela falou, segurou na minha mão, Aham. vamos orar, mamãe. E nós oramos, e no outro dia meu marido estava curado. Glória a Deus por isso. Deus usou Imaginei, ela. pastora, passei pelo teste. E, Uau. bispa, porque falando assim, né, meu esposo teve meningite e nós começamos a orar, falar assim, né, parece que foi muito fácil, mas como foi administrar esse tempo que ele teve fora? Como você conseguiu conciliar o seu tempo de mãe, de esposa ao lado dele do Pastora. hospital, mas também de pastora, de bispa na igreja e sem ele do seu lado? Eu imagino que deve ter sido assim algo muito difícil de ser, né, vivido, passado. Sim, pastora, o processo é muito doloroso, né? Quando nós damos um testemunho, nós só falamos do que aconteceu e da vitória, 10%, né, mas praticamente. nós não relatamos o processo. Sim. E o processo é algo doloroso. Eu me lembro que, em determinado momento, eu me ajoelhei no chão, na rua daquele hospital, ali na porta, e fiz uma oração. Falei, Deus, o Senhor me trouxe para cá. Eu quero dizer para o Senhor, eu não vou voltar viúva. Uau. Amém. Eu não quero ser viúva. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor pode fazer. E Deus me levou a ver ele lá quando João diz, sabe, que ele via os santos. Eu falei, e eu já vejo meu marido curado. Glória Ele a está Deus. fazendo Amém. parte dessa comissão de Amém. homens que venceram e que foram vitoriosos. Aleluia. E eu comecei a declarar essa palavra. E nós permanecemos. Como mãe, foi bem desafiador, porque Uberlândia eu não tenho nenhuma família. Eu tinha Era que só cuidar vocês. das Uhum. minhas 2 filhas Nossa. e do meu marido no hospital. Como pastora, nós não tínhamos nenhum pastor auxiliar. Muito mais difícil, então. Muito mais difícil. Desafiador. Sim, tive que coordenar todas essas situações. Meu marido recebeu alta, foi para casa. Como nós não tínhamos plano de saúde, seguro de saúde, Uhum. chegou a conta do hospital. Meu Deus. Quando ele viu a Imagino. conta do hospital, ele surtou. Uau. Teve que voltar para o hospital. Literalmente UTI. surtou. Literalmente. Literalmente surtou. Surtou, pastora. Surtou por causa da conta do hospital. Sim. Aí teve que voltar para o hospital. Foi para a UTI. E depois contaram para ele o valor da conta? Depois que ele saiu do UTI, eu disse, por favor, não dê a conta do hospital. Deixa que eu resolvo isso. Então, quando ele voltou para a UTI, a conta triplicou. Meu Deus, eu imagino. Misericórdia, Eu imagino. E eu ficava pensando, Priscila, como que eu vou pagar essa conta? Mas eu dizia para Deus, se ele sair daqui vivo, eu vou pagar com toda a alegria. Amém. Que é o mais Amém. importante. E é a eu tenho vida. certeza que o Senhor pode fazer isso. Sim, sim, sim. E ele fez, né? E ele fez. Aleluia. Glória a Ele Deus. sempre Isso que é o mais faz. importante. E, Bispa, qual foi o seu segredo para não desistir durante esse tempo? Porque com certeza foi muito desafiador, muito difícil. E qual o segredo que você pode contar para as filhas do rei para não desistir? Em primeiro lugar, para que eu e você nunca desista de algo, mediante a tantos desafios, nós temos que estar com os nossos olhos voltados para Deus. Vontade de desistir sempre vai haver, né? É verdade. Na hora que vem o desafio, às vezes é o segundo pensamento seu. Sim. Eu vou desistir. Porque é o plano mais fácil. É o plano É. mais fácil, é o plano de fuga. E com certeza a senhora se sentiu sozinha, né? Eu estava Você sozinha. não tinha ninguém. Ninguém que eu pudesse contar, mas eu me agarrei no Senhor. Glória a Deus por Eu isso. disse, olha Deus, eu aqui vou ser Jacó. Só vou te soltar
quando o Senhor liberar a minha Glória a bênção. Deus por Quando isso. nós assumimos aqui também a The Life aqui em Nova York, assim que nós chegamos aqui, meu esposo também, ele passou mal e teve que ser internado às pressas. E foi algo assim, foi muito rápido e aquilo me deu um choque muito grande. Ele teve que ficar internado alguns dias. Então a igreja se levantou em oração, como a bispa também testemunhou. Mas em um determinado momento, né, eu, eu, eu desabafei para os irmãos e falei, olha, Sim. se algo acontecesse, vocês só perderiam o pastor. Eu perderia o meu marido, o É. meu amigo, É. o pai da minha filha. Então, são momentos muito difíceis Uhum. e, graças a Deus, né, como a senhora acabou de testemunhar, é o Senhor que nos sustenta nesses momentos. É Deus que nos mantém de pé e nos dá capacidade de vencer. E isso me mostra, né, que ser esposa de pastor não é algo fácil. Eu Não é falo que fácil. não é para quem quer, é para quem Deus escolhe. Sim, É. Não é sim. verdade? A bispa vai me entender, porque assim, são lutas que a gente enfrenta, são desafios que a gente enfrenta, são processos que o próprio Deus nos faz passar para que a gente venha adquirir maturidade suficiente para estar do lado de um homem de Deus Sim. e juntos ali fazendo a obra, ganhando vidas, sabe, levando a palavra de Deus. Então, parabéns, bispa. Glória a Deus, porque Parabéns senão, pela Oh sua my vida, God. pela história de vida. 34 anos de casado. 30, Não, 28 28 anos de casado e 30, 34 de ministério. Sim. É. Sim, não é fácil e é por isso que é digno de ser reconhecido, admirado e que a gente possa aprender também através que da isso. sua vida. Amém. Glória a Deus. E que mais a respeito Tem dos mais milagres, milagres. né? Sim, porque eu fiquei sabendo ali no testemunho e eu tô aqui cutucando ela. É. Me conta. Bom, eu achei que eu já tinha sido aprovada mediante a meningite do meu marido. Só que esse processo de ser esposa de pastor, de estar em um local longe de família, longe de amigos, nós mulheres somos muito atacadas. Verdade. Porque as pessoas, desculpa cortar, Não, Bissa, as à pessoas vontade. romantizam muito essa parte do enviar. Sim, É. Ai, eu estou sendo enviada. enviada. Mas aí não sabe o que está realmente nos É. bastidores. O que é chegar em uma terra desconhecida, o que é chegar no meio de pessoas que você não conhece, é outra cultura, é uma outra cidade. Muitas das vezes, quando Pessoas somos diferentes. enviados, né, não temos tantas aquisições financeiras, não temos um suporte adequado. As pessoas romantizam muito isso. É muito romântico, é lindo ser enviado, é maravilhoso dizer que você é missionária. Mas o que acontece? Ao longo desse tempo, até 2010, eu me doei muito, além de que eu poderia me doar. Eu fui só me doando. E a vida de uma pastora, de uma líder, ela é muito perseguida para ser certa. E Uhum. você se dá, e em contrapartida você recebe o quê? Traição, Uhum. né? A cobrança. Cobrança, exigência, seus filhos têm que ser os Pressão. melhores, Uhum. você tem que ser a melhor. E eu fui muito exigida, porque chegou um grupo de pessoas na minha igreja que era um grupo de pessoas estudadas, que conheciam muito a Bíblia, que conhecia muito. Então, o que acontece? Essas pessoas começaram a me cobrar, a exigir, e eu comecei a me dar. Só que em 2010, eu fui diagnosticada com depressão. Tudo começou, eu comecei a sentir sem vontade de levantar. E eu gosto de levantar cedo. Eu não tinha vontade de levantar, eu comecei a chorar por tudo. Eu comecei a olhar para as coisas e não ver motivo de alegria, de viver, mas eu não falava para o meu marido. Eu pensava, eu como pastora não posso estar assim. Então eu Uhum. comecei a orar, a buscar diante de Deus, só que chegou um determinado ponto que eu comecei a ter fobia de pessoas. Nossa. Eu não queria estar na igreja,
Eu não queria ir para lugar nenhum. Eu queria só ficar dentro de casa. E o pior, não queria nem chegar perto das minhas filhas, que são o meu maior tesouro depois do meu marido aqui na Terra. Eu olhava para as minhas filhas, Letícia, e não via motivo de fazer nada por elas. Só que isso também acarretou que eu tive uma insônia. Foi aí que o meu marido percebeu, porque eu não dormia, ficava andando na casa. E ele percebeu o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia. Quando ele veio falar comigo, eu só chorava, só chorava. Imediatamente, ele me levou para uma psiquiatra. Uhum. Ele falou: olha, você não está bem, nós vamos cuidar de você. E nós fomos para a psiquiatra, que era uma psiquiatra evangélica. Ela me disse assim: olha, você quer entrar pelas portas do fundo? Para que ninguém te veja, por causa do seu status como Uau. pastora. Eu falei: não, eu não tenho vergonha de estar como eu estou. Uau. Enfrentei, muito cheguei forte. lá. Eu só chorava, pastora. Só que ainda não era o ápice da minha depressão. Aconteceu alguns episódios que marcaram profundamente a vida das minhas filhas e do meu marido. Eu tinha muita vontade de sair correndo em uma BR. Meu E o Deus. desejo do meu coração, que eu acho que não, era o desejo do meu coração, era algo que vinha sobre mim. Eu tinha um desejo de correr, correr, dia e noite, até cair e morrer. Esse era Era como se você estivesse fugindo dessa essa dor. era a fuga. E um belo dia, meu marido descuidou, estava um pouco frio, eu estava de meia, de moletom, eu abri a porta e saí correndo. Uau. Desci e saí correndo Pelas ruas. pela avenida, e aquilo me dava uma sensação de liberdade, sabe? Quando o vento batia assim, Uhum. eu tinha uma sensação de liberdade, eu queria chegar na BR. E quando eu percebi, meu marido estava vindo atrás, e aí eu queria correr bastante para ele não me pegar. E eu corria, 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 corria. Até que chegou um ponto que, porque eu não estava me alimentando, já tinha um bom tempo, Uhum. eu não dei conta, caí na avenida. Uau. Na avenida mesmo, os carros passando, e eu caí naquele local, e meu marido orando, pedindo: por favor, amor, vamos voltar. E eu, a hora que ele descuidou um pouquinho, eu levantei, Correu de corri de novo. novo. Corri, corri, corri. Quando eu estava chegando perto da BR, ele conseguiu me segurar. Que ele me segurou, me abraçou, e eu falava: não encosta em mim. Eu não queria que ele encostasse em mim. Eu não vou voltar, eu vou para a BR, lá é que eu quero. E ele: você não pode fazer isso, você não vai, eu te amo, você tem as meninas que você ama. E eu disse: nada mais importa para mim. Eu só queria chegar, o meu objetivo era chegar naquela BR e correr, correr, correr. E eu me via naquela situação, correndo dia e noite, e é algo muito espiritual, porque o demônio dizia para mim: lá você vai até morrer. Só que o meu marido Jesus. me segurou, me abraçou, orou comigo, e estava bem longe de casa. Ele chamou um táxi. Teve Nós, que chamar um táxi para para voltar, A senhora de voltar. tão correu. grande que foi a Sim. distância. Aí ele chamou um táxi. Eu dei uma crise muito forte. Comecei a passar muito mal, gritava, fiz muito escândalo. Ele me segurava, orava comigo. Só que voltamos para casa. Esse foi o primeiro episódio. Segundo episódio, eu não tomava banho, não escovava os dentes. Só que existia uma culpa muito grande no meu coração. Você é pastora, você não pode estar nessa posição. Você não deve estar. Sabe essa cobrança? Uhum. Mas eu não tinha forças para levantar. Era justamente isso que eu ia perguntar para a senhora nesse momento. Como é que foi, né? ah, Porque as pessoas olham para nós, né, que somos líderes, e isso já começa quebrando um tabu aqui. Porque quando você adquiriu a depressão, você já era pastora, Sim, você já estava na frente de um ministério, sim, você já era uma mulher de Deus, né? E isso quebra um tabu. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas olham
para nós, pelo fato de termos Deus na nossa vida, né, de estarmos na frente de um Sim. ministério, nós estamos isentas de passar por momentos como esse. De um adoecimento emocional. Sim, Sim, com certeza. Porque esse adoecimento emocional é como alguém que tem um problema no coração, alguém que tem problema de sim, pressão, alguém que tem um problema de saúde. Uhum. verdade, porque a depressão ela é uma doença comum como tantas outras. É. Eu Sim, falo que a maior dificuldade, o problema da depressão é que quando ela não é tratada, quando nós não reconhecemos e não pedimos a ajuda, nós abrimos também É, portais para o desse mundo jeito. espiritual, para o mundo das trevas entrar e aproveitar esse momento de dor para trazer ainda mais peso, para trazer ainda mais dor, para gerar esse desejo de tirar a própria E a vida. depressão, ele isola a pessoa, né? Pra você não pedir ajuda. Exatamente isso que o Sim, demônio quer da sua vida. e principalmente para nós que somos líderes. É. Porque tem muitas líderes, muitas pessoas que são líderes que sentem vergonha de pedir ajuda, de reconhecer que está com depressão, que precisa tomar medicamentos, que verdade. precisa de fazer um tratamento psicológico, psiquiatra. Verdade, E verdade, sabe, bispo. isso tem que cair por terra. Tem que cair. Exatamente. Inclusive, eu nem comentei isso com a bispa, mas o nosso testemunho é muito parecido, Bem porque parecido. quando, né, eu aceitei a Cristo e me casei, né, estava junto com o meu esposo, ajudando uma igreja, ali em comunhão mesmo. Eu tive também crises de depressão pelo Uau. fato de já ter, né, uma infância muito conturbada, um lar muito disfuncional. Então foi chegando o meu limite, Foi chegando a conta. foi chegando a conta ao ponto de eu não conseguir mais disfarçar. Hum, Porque a depressão ela não vem assim de uma hora para outra. Vem Ela vem chegando devagarzinho. devagarzinho, vai chegando. devagarzinho, devagarzinho, a ponto da gente não conseguir mais se controlar. E a primeira coisa que vinha na minha mente é: você não pode falar para ninguém. Uau. Porque você está na frente de uma Uhum. igreja, você assim, as pessoas olham É para você, inadmissível. o que o seu marido vai pensar. Então, muitas vezes a gente veste uma capa de Mulher Porque a senhora tem Maravilha. que ser um exemplo para as mulheres lá. Sim, sim. E também em contrapartida, na época também, porque isso já faz, né, mais de 15 anos, existia o tabu Sim, naquela época, de que depressão era coisa coisa do do demônio. diabo, Uhum. né? Mulher, cristão, homem que tem depressão e que serve a Deus é porque não ora. Sim, Era falta de Bíblia, era É. falta de oração, Falta de Deus. era falta de jejum. Então, Uhum. quanto mais eu ouvia isso, mais eu me fechava e mais eu buscava a Deus e mais frustrada eu ficava. É. Porque gerava, eu não sei se gerou isso na senhora, aquela luta interna. Ué, mas eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu já li a sim, Bíblia não sei quantas, né, algumas vezes. Então eu sou uma farsa, porque eu vivo esse momento e as pessoas estão, né, com esse olhar de É. julgamento. Como foi, bispa, dentro da sua igreja, as pessoas, né, os membros da igreja, como foi o tratamento, como foi o reconhecimento? sim. Chegou um ponto que a psiquiatra deu as instruções para o meu marido. Meu marido fez uma reunião com os líderes e ele expôs o que estava acontecendo. Só que o que que aconteceu? Foi algo bom e difícil de passar, porque teve algumas pessoas sentadas na sala da minha casa que disse o seguinte para mim: "Bom, eu não quero mais estar debaixo da sua liderança". Uau, Uau. Naquele Sério. momento, pastor, eu pensei algo assim, falei: "Poxa, quando eu estou bem, eu sirvo, É. mas quando eu estou mal, aí você eu já sou não. descartável". Uhum. E aí meu marido disse para mim: "Olha, não se apega a essas pessoas, se apega a Deus". Amém. E a psiquiatra disse para mim que eu tinha que ficar 1 ano sem ir à igreja. Eu comecei o tratamento, passei por essas crises bem fortes, de que sair correndo, de gritar no banheiro. Eu não queria que ninguém ouvisse minhas filhas, então eu ia para o banheiro, pegava uma toalha, colocava na boca e Uau. gritava até quase desmaiar. Meu Quando eu Deus. não tinha mais força, aí eu deitava
no banheiro, No chão do no chão do banheiro. banheiro mesmo, ali no chão, e ali eu me recompunha. Aí eu voltava. Esse episódio era assim umas 3, 4 vezes por dia. Uau, bem Uau. frequente. Bem, assim, bem tenso. Só que eu comecei a fazer o tratamento, voltei a dormir. Assim, a presença do meu marido, o apoio dele foi fundamental. Fez toda a Fez toda a diferença. diferença, Toda a porque ele me diferença. entendeu. Sabe o que que ele fez? Ele ficou do meu lado, ele tinha toda a paciência. Às vezes ele ia orar comigo, eu falava: "Não, eu não quero oração". Ele falava: "Tudo bem". Porque eu me sentia indigna de receber Aham, aquela oração. aham. Como você disse, aqui é o que você descreveu. Como que estou na frente, mas eu estou assim. Uhum. E aí as irmãs da igreja começaram aquela situação, ficar falando, essas histórias que você já passou. Uhum. Mas chegou um determinado ponto, uns 4 meses aproximadamente, os hormônios já estavam um pouco equilibrados, eu já estava dormindo, conseguia comer muito pouco, porque a depressão em mim, ela me fez emagrecer muito, porque eu não conseguia me alimentar. Eu não gostava de me alimentar. Então, quando fez 4 meses aproximadamente, o que que aconteceu? Eu me despertei e falei: "Olha, eu vou começar a fazer algo". E eu comecei a adorar o Senhor todos os dias. Eu coloquei um limite de tempo. Eu não podia ir mais e nem menos. Eu Uhum. comecei com 20 minutos. Uau. Interessante. Eu não dava conta de cantar, eu colocava. Meu marido me deu uma caixinha e eu ligava essa caixinha e eu só adorava. Só adorava. Só adorava. Falava: "Deus, eu só quero adorar". E através do louvor, o Aí Espírito de foi Deus foi. passando dias, eu fui aumentando o tempo, E fui por que, aumentando o Que tempo. e por lindo. que que a senhora colocava o tempo? Achei essa É parte porque por interessante. que que eu coloquei o tempo? Porque eu não poderia ir menos. Então eu coloquei um tempo também para não ir mais. Porque a senhora sabia que você tinha que sair daquele lugar, Eu né? tinha um desejo muito grande de sair daquela posição na Uhum. qual eu estava, que eu via que era uma posição de morte. Eu não tinha vida, não tinha alegria em nada. Uhum. Se existe algo que eu gostava muito de fazer antes de eu ter depressão, era comprar bolsa e sapato. Meu Sério, Deus! Bispa? Então, escuta Só só. você tem esse É. desejo, né? E aí eu Amei. pensava assim: deixa eu ver como que eu estou. Eu estou Uhum. com muito desejo, eu quero comprar bolsa e sapato. E aí, quando eu pensava em comprar bolsa e Esse foi seu sapato, esse termômetro? foi meu termômetro. Gente! Só que quando eu pensava em comprar bolsa e sapatos, eu pensava: não, eu não quero bolsa e nem sapato. Eu não quero perfume, eu não quero nada. Mas eu continuei adorando. Fez-se 4 meses, aí aumentei para meia hora. E eu só adorava. Aumentei para 40 minutos. Uau. Quando fez 6 meses, eu estava muito bem. Uau, E meu glória a bem Deus. ia para a igreja e deixava cada domingo uma filha ficava. Para tomar conta É. de você. Eu não podia ficar só. Ficava de Ah. olho. Um belo dia, meu bem foi para a igreja e eu disse assim para Carol: "Filha, vamos para a igreja?" "Não, mamãe, você não pode ir na igreja." Eu falei: "Eu estou com muita vontade de ir na igreja." E aí ela: "Você não pode, mamãe." Eu falei: vamos fazer uma surpresa para o papai, ele vai ficar muito feliz." Uhum. E aí nós nos aprontamos. Eu falei: "Olha a roupa toda a roupa que eu pegava estava muito larga." Aí eu falei: "Eu quero chegar linda na igreja." Uhum. Aí ela: "Então eu vou te arrumar." Aí ela preparou uma roupa: "Mamãe, você vai pôr um sapato combinando com essa bolsa." Mas ainda não tinha aquela disposição. Eu Aham. só Uhum. queria ir para a igreja, Sim. sentir a alegria de ir para a igreja. E fomos para a igreja. Quando eu cheguei lá, pensa que todo mundo ficou muito feliz. Uau, Que imagina lindo! O meu marido, ele assim, Glória a Deus. ficou maravilhado. Ele me abraçou, me Melhor surpresa. beijou e tal. A partir desse dia, voltei para a igreja. Então, Uau. enquanto a doutora disse 1 ano, né, porque a ciência diz 1 ano, e quando Deus entra, ele fala: "Não, é no meu Ele tempo", e aquilo que era transforma. para ser 1 ano, durou 6 meses. Sim, mas a doutora ainda foi algo bem radical. Ela emitiu um laudo e ela disse o seguinte:
que eu e meu marido tínhamos que mudar daquela cidade, Nossa. que eu nunca mais poderia exercer o ministério pastoral. Ó, O que que a senhora falou pra ela? Eu dizia para ela: a igreja não tem culpa, meu marido não tem culpa, Deus não tem culpa. uhum, Foi eu que não soube administrar as situações que vieram no meu coração. Eu fui guardando. Essa sim. consciência eu tinha, de que Deus não Uhum, tinha culpa, uhum. meu marido não tinha culpa, a igreja não tinha culpa, mas era falta de administração de todas aquelas emoções Uhum. negativas que eu fui recebendo. E ela era evangélica, né? Evangélica. E ela disse para o meu marido, chamou meu marido e diz o seguinte: você tem que mudar, porque senão você vai perder sua esposa. E eu dizia: eu não quero mudar daqui. Eu quero ficar bem aqui. Uau. Porque a senhora tinha convicção que era lá que é aonde o senhor enviou a senhora e o bispo para pastorear Exercer aquela o igreja. ministério, É. sim. Gente, eu acredito muito no mundo espiritual, né? Nós que acreditamos na palavra de Deus, né? Nós somos mulheres de oração. Então, assim como existe, né, o poder divino, também existe o poder das Sim. trevas. E eu Uhum. vejo exatamente nesse momento as trevas aproveitando Exatamente. desse momento de dor para trazer assim um laudo negativo e dizer: olha, sai daqui, sai do propósito, Foge. sai Uhum. deste lugar, né? Em contrapartida, não foi isso que Deus havia entregado para vocês. Sim. Deus havia dado uma missão. A missão de Exatamente. vocês é em Uberlândia, Minas Gerais. A missão de vocês é com a luz para os povos. Sim. E olha o que o inimigo estava querendo fazer: cortar, né, o propósito, arrancar Uhum. vocês do lugar da promessa. E isso é muito sério. E glória a Deus, bispo, que você teve o discernimento Glória a de Deus. não aceitar esta palavra. Mas, pastor, algo que eu vejo que foi fundamental. Sabe o que que é? É de eu ter tido uma vida muito intensa antes da depressão, de jejum, de oração e de leitura. Uhum. Então, a base estava plantada em mim, Uhum. sabe? Porque quando você tem essa vivência, você pode até querer sair, mas a vida está dentro de você. Sim. Bispo, aí o que você poderia passar agora para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, eh, essa superação da depressão? O que você poderia passar para elas a respeito de quem, por exemplo, está no ministério? Talvez você que é uma pastora, é uma ministra do evangelho, ou está na frente da igreja, mas está passando por esse momento. Bispo, o que você poderia falar para elas nessa hora? Bom, o meu conselho para você que é pastora, você que é líder, você que é esposa de pastor, você que é um membro qualquer, um filho, uma filha de Deus, é que você jamais deixe de entender que a vida cristã, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que que acontece? Aleluia. Quando nós temos essa convicção de que Jesus venceu e nos fez vencedoras, Sim. nós sabemos que isso é um processo e que pode ter começo, meio e fim. Eu sempre tive essa convicção no meu coração, que era um processo e que ia ter E que ia ter. começo, Uhum. meio e fim. Eu não imaginava que eu iria ficar o resto da vida com depressão, que eu nunca iria se curar. Sabe? E eu quero dizer para você, olha, você não pode aceitar, porque eu comecei a não brigar comigo, mas eu dizia para mim: eu vou sair daqui. Uau. Amém. Eu vou estar no local que Deus quer me levar. Um dos versículos, né, eu também fazia a mesma coisa, um dos versículos que eu citava por vários momentos do meu dia era João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em Ai, abundância. que lindo. E todos os dias eu falava: Jesus, eu quero essa Amém. abundância. Eu não quero viver uma vida simples, uma vida qualquer. Eu não quero apenas passar por essa terra, mas eu quero desfrutar dessa abundância. Aleluia. E o meu versículo que eu citava, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus ela é viva.
Oh, Ela é Aleluia. eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 sim, gumes. E aleluia. penetra até o ponto de dividir alma e espírito, Uhum. juntas e Glória a medulas. Deus. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração de Deus. E eu dizia, essa palavra é viva, eu creio nela. Aleluia. E essa Aleluia. palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me Amém. fortalece. Essa palavra diz que o Senhor Jesus já me fez mais que vencedora. Glória a Deus. Essa palavra, ela é tão viva que ela separa alma e espírito. Espírito. E eu dizia, Jesus, o Senhor conhece a minha alma e o Senhor tem o meu espírito nas tuas Oh, mãos. glória. Então eu quero te dizer, Jesus, tira da minha alma todo bloqueio que está impedindo de eu ser curada. Uau. Uau, E eu começava a forte. dizer, palavra viva, eficaz, eu não preciso de mais nada. Eu dizia, eu Uhum. não preciso de mais nada, eu não preciso de me alimentar porque eu não tinha fome. Uhum. Eu não preciso de ir para a igreja. Eu não preciso de ser esposa, de ser mãe. Eu só preciso da tua palavra viva. Eu dizia isso para mim, Tremendo. mesmo Uhum. sem acreditar. Mas eu sabia que a palavra fazia efeito. Chamando a Aleluia. existência. Isso. Sim. Eu falava, um dia essa palavra vai fazer efeito na minha Declarando vida. sobre sua vida. Usando a fé, Sim, né, e bispa? eu falava o tempo todo, essa palavra é viva, eu não preciso de mais nada. Ela é eficaz. Eu dizia, eu estou tomando esses comprimidos, Uhum. mas a palavra é eficaz. Aleluia. Aleluia. Eu parecia meia doida, né? Porque eu ficava falando muita coisa. E Uhum. meu amor dizia, o que está acontecendo? E eu, não, nada não. Mas, quando eu Era o ficava... contra-ataque. Era. Aham. Mas quando eu ficava só, o diabo tentava dizer para mim que eu não iria conseguir. Uau. E eu falava, amor, vem para casa. Aí ele falava, por quê? Eu falava, vem para casa, porque quando ele estava perto, eu tinha força para declarar aquela palavra. Glória a Aí ele Deus. chegava, aí eu tinha força para declarar aquela palavra. Mas quando eu ficava só, eu tinha vontade só de morrer, de Uhum. jogar o carro. Eu sempre ia levar, meu marido dizia, olha, você vai levar a Carol no cursinho. E passava por um viaduto, e a minha vontade era de jogar o carro naquele viaduto. Eu só não jogava, pastora, porque eu tinha muito temor de pegar outras vidas que não tinha nada a ver com isso. Uau. Eu pensava, eu não posso fazer isso com outras vidas. Mas a minha vontade era essa. E eu chegava e eu dizia, amor, eu tenho muita vontade de jogar o meu carro no viaduto. E ele dizia, você não vai fazer isso. E ele dizia para mim que ele tinha certeza que eu nunca iria fazer aquilo. Por isso que ele deixava eu levar a Carol. Então, assim, é algo que é uma guerra espiritual. Espírito e as trevas. O Espírito Santo puxa para um lado Aham. e as trevas puxam Sim. por outro. E você fica ali naquele meio. Mas, se você perseverar, crer, você será curado. Verdade. Aleluia. Em E nome eu de Jesus. já Porque tenho... há cura para a depressão. Sim, eu já Em Deus, a Aleluia. cura para todas as coisas, né? todas as Deus, coisas. ele é a cura. Tem 13 anos. Eu nunca mais tomei nenhuma medicação. Glória a Glória a Deus. Deus. E nós aqui queremos ministrar sobre a sua Sim, vida em essa nome de palavra de Jesus. cura. Em Amém. nome de Que você Jesus. receba cura aí nessa hora, Aleluia. nesse Em momento. nome de Jesus. Você que está enfrentando Em a nome depressão, de Jesus. você que está enfrentando, Sim. né, essa dor, Receba receba do cura alto. agora Em aí. nome Que o de Espírito Jesus, Receba do Santo alto. alcance o teu declaramos. coração, Em renove nome as de suas Jesus. forças Amém. e que te faça entender que mesmo nesses momentos de dor, você não está É sozinha. verdade. O Pai é com você, filha É do Rei. verdade. Você só não pode desistir. Em nome É Amém? de verdade. Jesus. Bispo, que lindo o seu testemunho, né? O pastor teve meningite, vocês foram enviados para uma terra distante e você sobreviveu na depressão, você venceu a depressão. E eu sei que as suas filhas também passaram por lutas, não é verdade? Conta um pouquinho pra gente. Sim. Mais uma vez, eu pensei, agora eu estou aprovada. Agora acabou. Agora Agora acabou. Passou a meningite, agora acabou. Passou Passou a depressão, agora agora acabou. sim. Falei, Aí eu acho que os céus olhou assim e disse, quem Inocente, vai contar pra ela? sabe de nada. mas em 2015, a minha filha Amanda, mais nova, nós fomos fazer uma viagem de férias
E ela disse: mamãe, eu estou sentindo dormência no meu rosto, tô com muita dor. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 15 anos. Bem 15 novinha. anos. Sim. Quando chegamos, fomos para a igreja, ela começou a sentir muita dor de cabeça, eu fui com ela para o médico. Chegou lá, o médico falou: isso é estresse. Eu falei: gente, a menina de 15 anos, estresse. E eu falei: mas pede uma ressonância. E ele: não precisa, sua filha está bem. Eu: mas pede uma ressonância, por favor. Aí ele pediu, nós fizemos a ressonância e mais uma vez, outra intervenção de milagre poderosa tinha que nos alcançar. Fomos de médico em médico, médico para cá, outro médico para lá, até que fechou-se o diagnóstico. A minha filha, de 15 anos, estava com esclerose múltipla. Meu Deus. Eu não sabia o que era esclerose múltipla. Eu fui estudar. Quando eu comecei a ler o que era esclerose múltipla, eu falei: isso é um diagnóstico terreno, Uhum. mas o diagnóstico final vai vir dos céus. Amém. Aleluia. Amém. Eu não aceito esse diagnóstico na vida da minha filha. E começamos um tratamento, ela ficou muito rebelde, não acreditava mais em Deus. Uau. Deu muito trabalho, mas nós perseveramos. Começamos a orar, fizemos um tratamento alternativo e foi se melhorando. Uhum. Uhum. Foi nos exames, ela foi ficando bem, acabou-se as dormências, voltou-se às forças. Quem não sabe o que é esclerose múltipla, é uma doença autoimune que o organismo começa a atacar o organismo. E aí, esclerose múltipla, ela leva a pessoa a ir perdendo os movimentos, Sim. até levá-la para uma cadeira de rodas e, Sim, finalmente... é algo muito dolorido, muito. E eu dizia: E Deus, que a eu não... ciência diz que não tem cura. Que Não tem cura. E eu, mais o meu marido, mais uma vez, nos levantamos em jejum, em oração, em busca, jejum, oração, busca, e não aceitando esse diagnóstico. Até que um dia nós fazíamos a ressonância nela do corpo todo, de Uhum. 6 em 6 meses. Uhum. As manchinhas na coluna era 14, Uau. desapareceram. Oh, glória a Glória a Deus. No cérebro era 12. 12. Ficaram 8. Na próxima, ficaram 3. Na próxima, só tinha uma. Glória Na a Deus. próxima, ela estava inativa. Glória a Então, Glória a foi Deus. acontecendo esse milagre. Até que chegou um dia, a minha filha resolveu ir para um evento, Escola 2414, e lá ela buscou muita cura. É um evento cristão. Um evento cristão que acontece em Brasília, Uhum. todo começo de ano. É como se fosse um retiro. É mais ou menos assim. Um congresso? Você tem... Não é um congresso. Você tem aulas teóricas de Uhum. evangelismo Ok. e depois você vai para o campo. Você tem aulas práticas, você evangeliza. E nessas aulas teóricas, o que aconteceu? Ela decidiu que ela queria ser curada. Eles oraram, ela ficou bem, foi para casa. No próximo ano, ela quis ir novamente. Aham. Nós enviamos ela novamente. E no próximo ano, ela foi curada. Glória a Uau. Deus. Lá Glória a teve um Deus. momento que Deus a tomou, e aí nós Glória a Deus. estávamos dormindo, ela ligou 2 horas da manhã chorando: mamãe, eu fui curada, Glória a eu fui Deus. curada. Aí eu falei: bom, agora acabou, Uhum. né, pastora? Agora chega, né? Chega, não pelo é? amor de Deus, Não, que que chega. você por favor, acha? por favor, me ajuda. Não, pastora, acabou não. Eu vou até tomar uma água. Não, vou tomar um café. Não, acabou, pastora. Uma vida de milagres. Como assim, bispa? Não acabou? Não acabou. A minha filha mais velha, Ana Carolina, estava fazendo faculdade, se preparando para casar, em muitas frentes da igreja, na adoração, crianças, louvores, adolescentes. Inclusive, foi líder com o Henrique, os adolescentes. Minha filha começou a tossir. Do nada, pastora, começou a tossir. E eu comprava xarope. Com quantos anos? 21 anos. Meu 21. Deus. E eu comprava xarope. E eu ia no quarto. Quando eu chegava no quarto, à noite ela estava bem suadinha, sabe? Assim, toda molhada. Uhum. E ela tossia.
tossia. Aí nós começamos a levar ela em um médico, leva outro. Primeiro foi diagnosticada que ela estava com a doença do beijo, porque a faculdade na qual ela estava fazendo estava tendo um surto, Uhum. mas aquilo não me dava paz. Sabe aquele Uhum. coração de mãe? Porque a mãe conhece o Sim. filho que tem. E eu comprava xarope, fazia inalação, punha umidificador, mudava de médico, ela foi fazendo exame, E nada e nada resolvia. resolvia. Até que um dia ela ficou muito brava comigo. Ela disse: "Mãe, você está procurando uma doença em mim". E eu falei para o médico: "Passa uma biópsia". "E você está louca?". Eu falei: Uhum. "Mas eu quero uma biópsia". Ele falou: "Então vamos fazer a biópsia para você acalmar". Fizemos a biópsia, que era a punção. O resultado veio inconclusivo. Aí ele falou: "Tá vendo? Não tem nada não". Eu falei: "Qual é o próximo passo?". Uhum. Ele: "Aí tem que fazer a cirurgia, tirar o nódulo Uhum. para mandar para o laboratório". Porque Eu falei: nisso ela já estava tendo nódulos? "Ela estava com 2 nódulos visíveis, Nossa. Ok. só que a doença do beijo dá esse nódulo e Ah. demora 8 meses para desaparecer". E aí ele disse: não vamos fazer isso, fazer um corte nela aqui, Uhum. ficar uma cicatriz". Eu falei assim: "Não, mas eu quero esse negócio aí". Ele falou: "Uai, então se você quer, então vamos fazer". Uhum. Passou, fizemos, chegou o resultado. O meu marido, ele foi buscar o resultado e eu fiquei em casa. E o que acontece? Ele me ligou e disse: "Amor, o médico pediu para a gente procurar um oncologista". Hum. Olha só. Aí eu: "Oncologista?". Fui rapidinho no Google, oncologista. "Amor, oncologista trata de câncer". Aí ele disse: "É isso". Uau. Pastora, 21 anos 21 anos, enfrentando um câncer. eu surtei. Eu falei: "Deus, o Senhor não me ama". Uau. Porque, pastor, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Um raio cai, pode cair perto, Aham. Uhum. mas no mesmo lugar não. E eu dizia: "Deus", eu surtei a tal forma que eu estava na minha sala de estar, eu fui arrastando para a minha sala que eu orava. Eu fui arrastando, que era a sala de televisão. Eu falava: "Deus, isso não está acontecendo. Eu estou tendo um pesadelo. O Senhor não está deixando acontecer isso comigo, não. Uhum. Aquieta a minha alma. Aquieta a minha alma, que a minha alma se aquieta para que eu possa voltar à consciência, Uhum. para que eu possa tentar entender". Sim. Sim. E quando meu marido chegou, ele estava muito abatido, porque ele foi procurar um oncologista e o oncologista deu o laudo. Ele estava muito abatido. E nós nos abraçamos e ele: "Nós vamos vencer, amor". Amém. Amém. E eu falava: "Eu já não tenho mais forças. Eu não quero continuar. Eu não dou conta de continuar". E para contar para minha filha, ela chegou do trabalho, nós sentamos na cama, porque a nossa cama de casal é onde a gente decide todas as É o lugar da reunião de situações. família. É. "Vem cá". E a minha filha era tão inocente que ela falou: "O que é isso?". E meu bem disse: "Filha, você está com câncer". Uau. Ela ficou parada, Foi mas um nós choque vamos para ela. vencer, mas nós vamos vencer. Amém. E nas próximas noites vindoura, eu só sabia fazer uma oração. Eu dizia assim: "Deus, a Carol foi um presente de Deus. Foi o Senhor que me deu ela. Mas se o Senhor quer levá-la de volta, eu devolvo ela para o Senhor. Eu só quero te pedir algo. Que oração, hein, É. bispa? Eu só quero te pedir Uau. algo. Não deixa ela sofrer". Uau. E eu dizia isso para Deus: "Ela é tua. Eu não sou egoísta. Foi o Senhor que me deu, mas eu devolvo ela para o Senhor. Não deixa minha filha sofrer". E aí entrou o processo, que é muito Só doloroso. uma mulher forte para fazer uma É. oração forte como Misericórdia, não é essa. qualquer um, não. Começou o processo, meu marido, no primeiro dia da quimioterapia, ele disse para mim assim: "Amor, eu não quero que você passe por isso, eu vou com a Carol". Aí eu disse para ele:
Meu bem, Deus não quis me poupar. Se ele não quis me poupar, por que você quer me poupar? Uhum. Eu dou conta de passar. Então, todas as químios, meu marido ia, ficava a parte da manhã e eu chegava e assumia até a tarde, porque a químio começava 9 horas e terminava às 16, 4 horas da tarde. Uau. São muitas horas. É. São muitas horas porque tem que ser bem devagar, porque senão estoura as veias. Hum. Na terceira sessão de químio, ela teve que fazer um PET scan para saber como seria o resto do tratamento. Quando fez, já não tinha mais nenhum câncer. Uau, glória a Aleluia. Deus. Mas para mim contar é fácil. É, Aham. para passar Sim. por isso, Mas o protocolo são 12 sessões, pastora. E ela 6 teve que 12 passar pelas 12 Sim, sessões. 12 sessões. Mas a parte que foi mais traumática para mim, que talvez foi o cabelo, porque ela fez uma oração para o Senhor. Ela Uau. disse: Senhor, não deixa o meu cabelo cair. Na segunda sessão, ela tomava banho o tempo todo, ela começou a me gritar. E eu já pensei, o cabelo dela está caindo. sim. Ela começou a me gritar e ela estava no banheiro e eu cheguei lá, ela, mamãe, olha tanto que o meu cabelo está caindo. Aí eu disse para ela, você tem que ser forte, né? Filha, o cabelo cresce novamente. É. Seu cabelo vai crescer. Mas eu falei tanto para Deus que eu não queria ficar careca. Uhum. Eu falei, você vai ficar linda careca, você nasceu careca. Você vai ficar linda. Mas eu não quero, mamãe, ficar careca. Eu falei, mas é só um processo. Vai passar. Vai passar e depois a mamãe compra um cabelo bem grande para você. Eu não quero ficar careca, mas até que ela entendeu, na terceira sessão, nós fomos à nossa cabeleireira. Ela nos levou para a sala que arruma noiva, Uhum. Uau. e lá começou. E eu falei, eu não vou chorar. Estava eu, a irmã dela, meu bem e ela. O Uhum. noivo dela não quis ir, porque ele falou que ele não tinha estrutura para passar por isso. Ela já estava noiva. Estava noiva. E aí começou a rapar o cabelo. Pastora, que desafio. É um momento muito dolorido. Minha filha mais nova começou a chorar, Uau. meu marido começou a chorar, e eu dizia, eu não vou chorar. Eu não vou chorar. E você conseguiu? Não. Não consegui. Difícil não chorar nesse É, momento. Eu fiquei segurando e as lágrimas Uhum. caíam, e eu olhava para minha Porque filha. você queria ser forte com pra ela estar nesse com ela. momento. E eu olhava para ela, ela não chorou. Ela não chorou? Não. Não chorou. Mas a palavra de Deus, ela nos dá esperança. Amém. Glória a Deus por isso. Sabe, eu tinha a convicção de que aquilo iria passar, mais uma vez, porque a palavra de Deus, ela é viva, Amém. ela é suficiente, É verdade. ela é eficaz. Eu dizia, a palavra do Senhor me diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim. E a palavra de Deus me diz que o Senhor tem prazer em satisfazer os desejos do meu coração. Sim. E eu dizia, Deus, o desejo do meu coração é que minha filha seja curada. Amém. Mas o Senhor, se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não curar, o Senhor Você vai ser meu continua Deus. sendo continua. Deus. Eu só quero te pedir para que o Senhor não deixe eu sofrer. Mas nós passamos por um processo que ela não dava conta de andar. Eu segurava ela por trás e dizia, Nossa. a mamãe já te ensinou a andar uma vez. A mamãe te ensina outra vez. E nós fomos nesse processo. Quando terminou os 6 meses, nós fizemos PET scan e tudo limpo. Para a glória a do Senhor Deus. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu Glória vejo a Deus. Deus, né, se revelando através de cada situação dessa e dizendo, olha, né, não é nem bispa, mas é olha filha, Sim. olha Dulcineia, eu sou o Deus que curo meningite, eu sou o Deus que curo depressão, eu sou o Deus que curo esclerose, mas eu também sou o Deus que curo Câncer. câncer. Que história Glória maravilhosa. a E Deus. para você que está assistindo, eu não sei qual é a enfermidade que talvez você esteja enfrentando, ou até mesmo um momento, né? Porque tem Exatamente. momentos muito dolorosos que a gente passa, que a gente enfrenta, que a história da bispa sirva
de um testemunho para você não parar e não desistir. Porque o mesmo Deus que cura meningite, o mesmo Deus que cura câncer, o mesmo Deus que cura esclerose, o mesmo Deus que cura depressão, é o mesmo Deus que pode mudar a história da sua Em vida, basta nome de acreditar. Jesus. E o que eu vejo em cada momento do seu testemunho é uma mulher forte, porque em Sim. todos os momentos, mesmo você não aguentando, você não desistiu de É. Deus. E aí que está a Resistiu. chave. É aí que está a chave. Porque momentos difíceis todas nós vamos passar. Uhum. Sim. Mas estar em Deus, eu falo que é a chave que abre As Amém. portas as portas. do milagre. É a chave que traz o renovo. É a chave que traz o alívio. É a chave que traz o conforto, o consolo do Espírito Santo, dizendo: olha, você vai passar por isso, mas você não vai estar sozinha. E essa certeza, né, que foi uma convicção que você tinha, a certeza de que Deus estava com você, que Deus estava com a sua vida, é que te fez ser forte, fez ser uma mulher resiliente, uma Olha, mulher vencedora. Amém. sim. Visto? Ô, glória! Pastora, eu olho para o livro da minha vida e eu imagino que seja história de outra pessoa. Porque quando eu olho, eu falo, Dulcineia, Eu não acredito que eu passei tudo que eu passei isso. isso. Nossa. Tem uma frase que eu carrego na minha vida, uma frase que o Espírito Santo me deu nesses momentos de dificuldade, e eu chorando aos pés do Senhor. Ele falava assim: filha, momentos são passageiros. Não olhe o processo, olhe o propósito. Amém. Porque momentos como esse vão passar, mas a sua história vai permanecer. Aleluia. Isso. Bom, e o que acontece? Eu vejo que quando eu comecei o meu ministério, eu tinha um chavão. Eu dizia, eu sou forte e corajosa. Uau! Quando eu comecei o ministério, eu comecei com isso. Eu sou forte e corajosa. Glória As a mulheres Deus. da minha igreja, todas, eu imprimi isso nelas. Você é forte, você é corajosa. Você é Corajosa. forte, você é corajosa. Só que ao longo do tempo, eu fui desacreditando que eu era forte e corajosa. Por causa de todas as situações. Uhum. Quando chegou no final do tratamento da Carol, que a Carol casou, eu falei, eu não sou forte, não sou corajosa, não quero ser forte, não quero ser corajosa, pastor. Uau! Falei, eu desisto Uau. desse título. Eu desisto desse título, não quero ser Não é forte fácil. e muito menos corajosa. Aham. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, no seu infinito favor imerecido para conosco, Aleluia. Ele nos conhece, sabe do nosso limite Sim. e também nos leva, quando nós temos um coração voltado para Ele, ao propósito. Aleluia. Quando passou tudo isso, eu e meu marido, nós estávamos esgotados. Eu imagino. Física, Uhum. emocional, espiritual, financeiro, Aham. Em ministerial. todos os sentidos, Todos os né, sentidos, nós bispa? estávamos esgotados. E meu marido disse, agora nós precisamos tirar um tempo para nós. Uhum. Porque também nós não podemos deixar que tudo isso comece a atacar o nosso casamento. Verdade. É. Foi aí que nós viemos para os Estados Unidos, ficamos 5 meses, voltamos, Uhum. mas eu estava muito esgotada. Não queria mais saber de ministério, não queria mais saber de cuidar de vidas, não queria mais saber de ser forte nem corajosa, muito menos mulher de Deus. Só que algo que é muito forte em mim, eu sou uma mulher disciplinada. Uhum. Eu nunca, nesse tempo, parei de ler a Bíblia, nunca nesse tempo eu parei de orar, nunca nesse tempo eu parei de jejuar. E aí, aconteceu algo. Deus me pediu, todo começo de mês, 3 dias de jejum, só na água. E eu comecei a fazer. Inclusive, eu comecei a fazer pelo nosso Ministério de Mulheres. Aham. E eu orava, todos os primeiros dias do mês, jejum, oração. Quando foi lá pelo 3º, 4º mês, eu comecei a orar por mim. Uau. Eu falei, poxa, eu oro por Isso é muito tanta forte. gente. Sim. Eu oro pelo meu marido, nunca Uhum. desisti de orar por ele. Eu oro pela igreja, eu Nós, oro pela minha pastoras, família. temos essa dificuldade. A gente Eu ora oro, por todos. eu oro por tanta E gente. acabamos esquecendo de nós mesmos. E eu e é comecei a orar verdade. por mim, pastora.
Uau. E eu comecei a dizer, Deus, faz algo novo em mim. Amém. Se o Senhor ainda conta comigo, faz algo novo. E nesse jejum, eu tive muitas experiências sobrenaturais. Oh, Glória glória. a Deus. Sabe, assim, à noite de acordar, no tempo de jejum, eu levantava, não precisava de orar. Sabe aquele quebrantamento Uhum. Aham. Aquela celestial? presença de E eu Deus. falava, Deus, muda meu coração. Glória a Deus. Deus estava trabalhando. E, sabe, eu comecei, cada vez eu orava. O que aconteceu? Deus, um belo dia, ele veio com seu favor. Aleluia. Hoje, pastor, eu quero falar para você que está me assistindo. Depois de todo esse processo, que eu nunca desisti de Deus. E eu sempre disse para Deus, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo o meu Deus. Nada vai mudar. Hoje eu quero te falar que eu vivo os melhores dias da minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu vivo os melhores dias no meu casamento, na minha vida com as minhas filhas, sabe, na minha vida emocional. Quem persiste, quem não desiste, alcança a vitória de Deus. Alcança o E Aleluia. favor. hoje, né, ao ver você, bispa, né, estando na frente de igreja, liderando pastores, são 13 igrejas que vocês, né, ajudam, que vocês pastoreiam, a sua casa, a sua família, um exemplo de superação. E que pena, gente, que nós não temos mais tempo, porque assunto Passou rápido. nós temos demais, mas É. que pena, porque foi tão bom, não Nossa, foi Letícia? muito bom, muito Foi gostoso. muito Só bom quero ter deixar você um aqui. recado. Sim, você vai deixar o recado e você vai fazer uma oração, Por finalizando favor, esse para momento. encerrar Mas, nosso Pod Life. antes de tudo, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Nossa, Eu que foi muito Ter estado agradeço. aqui bom. com a gente, junto aqui com as filhas do rei. Eu que agradeço por estar aqui, me sinto muito honrada, sabe, em estar aqui com vocês. Para mim, cada momento de estar com mulheres de Deus, igrejas, para mim é um presente, é um favor Amém. de Deus para com a minha vida, imerecido. E eu quero deixar um recado para você que está nos assistindo. Comece a agradecer, comece a adorar e nunca desista, porque não é o final. O final é vida e vida em abundância. É vida vinda do trono de Deus para a sua Sim, vida. sim. Não desista, independente da situação, da circunstância. Creia que Deus pode virar uma chave. Porque Deus fez na minha vida, na minha casa. Eu não Amém. estou te contando de um livro que eu li, mas eu estou te contando de algo que eu vivi. Deus pode. Ele não perdeu o controle. Amém. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Nossa, foi muito bom bater um papo. E eu senti muita presença de Deus no meio das nossas conversas. Foi muito gostoso, muito bom. Mas eu queria lembrar você para inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque tem mais, viu? O primeiro episódio de muitos. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através deste Pod Life delas. Amém. Amém? Bispa, termina fazendo essa oração. Amém. Senhor Jesus, a tua palavra diz em Hebreus 4:12 que a palavra do Senhor é viva e é eficaz. E eu quero clamar que nessa noite, o Senhor, nessa manhã, nessa madrugada, nessa tarde, que o Senhor possa vir de encontro ao coração de cada pessoa que está nos assistindo. Que essa palavra viva, que essa palavra eficaz possa entrar no coração. E, ó Deus, eu declaro que essa palavra possa ser eficaz, como foi eficaz na minha vida. Que essa palavra possa ser viva, como ela foi na minha vida, na minha história. E por isso eu quero declarar uma palavra de Amém. bênção, uma palavra do favor do Aleluia. Senhor. E que a graça do Senhor possa alcançar o seu coração e te levar ao propósito de ser filha e viver uma vida de abundância. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. E vem ser filha do rei você também. Um abraço. Um beijo. Tchau.